Louvado seja Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Você está de pé, vamos orar nesta hora. Senhor nosso Deus e Pai, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos reunimos aqui neste lugar, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos proteger, nos livrar de todos os males, guardar as nossas vidas, nos encher do Teu Espírito Santo. Te agradecemos porque deitamos e dormimos, acordamos que o Senhor nos sustentou. Agradecemos também pelo ar que nós respiramos, pelo pão de cada dia, pelos escapes, livramentos e refrigério que o Senhor tem nos concedido. Meu Deus, aqui nós nos reunimos nesse lugar, estamos estudando Tua Palavra. Eu peço que o Senhor venha estar presente em nosso meio, recebendo nosso louvor e adoração que a Ti oferecemos, porque o Senhor é digno. Venha nos livrar de todos os males, venha impedir o agir do adversário. A todos aqueles que nos acompanham, visita estas pessoas, suas famílias, dando proteção, livramento. Salve este povo e todas as famílias dessas pessoas, Pai. Quantos estão neste momento passando dificuldades, enfermidades, passando por momentos até mesmo de dificuldades na área financeira, não tem o que comer, o que beber, não tem onde morar. Mas eu peço que o Senhor visite essas pessoas, a nação brasileira. O Senhor venha abençoá-las e livrar elas, meu Senhor, de todos esses tipos de dificuldades, fazendo, meu Deus, com que a Tua bênção esteja sobre a vida delas e seja abundante, Pai. Porque o Senhor é o Deus que abençoa, e a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Continua, Senhor, trabalhando em nossas vidas, nos dando forças para poder sentir a Tua presença, para seguir na Tua presença, para fazer a Tua vontade. Dá-nos um coração, meu Deus, amoroso, que ama, Senhor, conforme o Teu amor, um coração igual ao Teu. Ajuda-nos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 15 da harpa cristã. Ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Mas um dia senti meu pecado revi sobre mim a espada.
Cantando o hino da harpa cristã de número 116. Da harpa cristã, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terra voz ouvi, o Jesus vem me libertou com seu amor. Me prestou, pela graça de Jesus me prestou, aleluia, pela fé me prestou. Eu vagava pela senda de horror, cantando no amor do Salvador. Eu vagava sem luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje eu canto a Deus louvor. Me prestou, pela graça de Jesus me prestou, aleluia, pela fé me prestou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Me prestou, pela graça de Jesus me prestou, aleluia, pela fé me prestou. Glória a Deus. Vamos cantar também o hino da harpa cristã de número 300. Hino 305 da harpa cristã. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder. A batalha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos,
palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2. Do versículo de número 12 ao 17. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos, meu Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai querido, porque precisamos de Ti. Somos carentes, somos necessitados. Sem o Senhor nada podemos fazer. Prepara os nossos ouvidos, porque eles são o caminho pelo qual a Tua palavra irá percorrer, a boa semente. Prepara o nosso coração, porque é a boa terra, aonde será semeada a Tua palavra. Age, Senhor, em nossas vidas e nos dá, Senhor, a compreensão desta poderosa palavra, que é a palavra que tem poder. Porque o Evangelho não é religião, mas é o poder de Deus e a alegria no Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, meu Senhor, nesta segunda parte do estudo sobre a igreja de Pérgamo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Bom, hoje estamos na parte 2 do estudo sobre a terceira carta que é a igreja de Pérgamo e vai se estender até na próxima semana o estudo ainda da carta de Pérgamo, parte 3. Mas hoje nós estamos na parte 2. Então nós teremos hoje alguns comentários teológicos a respeito desta importante palavra dita pelo Senhor Jesus. E na aula que vem, nós estaremos no próximo estudo fazendo os últimos comentários e a conclusão a respeito das palavras escritas do versículo de número 12 até o versículo 17. Muito bem, vamos lá. Eu deixei aqui no início do nosso estudo o nome do cidadão que nós vimos aí na própria Bíblia Sagrada, não é isso? O qual o Senhor Jesus mencionou para João, dizendo que ele era servo de Deus,
chamado Antipas, e ele era de Pérgamo. Ele foi bispo da igreja de Pérgamo e discípulo de São João o Evangelista, que é conhecido como apóstolo João, escritor de Apocalipse. Então nós temos aqui no comentário bíblico de D.L. Moody, que é um dos importantes comentaristas, faz grandes comentários bibliológicos e teológicos a respeito dos versículos bíblicos, e ele diz da seguinte maneira, você gostaria de ler? Comentário bíblico de D.L. Moody. De Pérgamo, um antigo escritor disse que entregou-se à idolatria mais do que toda a Ásia. A elevada montanha que ficava por trás dela era adornada com numerosos templos, entre os quais se encontrava o grande templo de Zeus, que era chamado Soter Theos, o Deus Salvador. Pérgamo foi a primeira cidade na Ásia a erigir um templo em honra de Augusto. Ficou famosa por suas escolas de medicina. E Asclépio, deus da saúde, simbolizado por uma serpente, era ali adorado. Ramsay diz: além de todas as cidades da Ásia Menor, ela dá ao viajante a impressão de ser a sede da autoridade. Como é apropriado, então, que lá fosse? Segundo se diz, o trono de Satanás. Muito se tem discutido sobre o que exatamente eram os Nicolaitas. Aqui e em capítulo 2, versículo 6. De algum modo, eles encorajavam alguns na igreja a retornarem à frouxidão pagã dos costumes. Então nós vimos aqui que D.L. Moody fez um comentário do versículo 12 a 17, um comentário bem rápido, né? Comentando alguns pontos importantes dos versículos, como por exemplo, né? Ele diz aqui o porquê era chamado pelo Senhor Jesus aquela cidade, não a igreja, mas a cidade de o trono de Satanás. O que nós estudamos na aula passada? Que lá existiam duas divindades, não é? Muito conhecidas pelos gregos e pelos romanos, não é isso? Nós aprendemos que um que estava lá, que era aquele que causava a saúde entre a crença dos gregos, era Asclépio, não é isso? Né? E Asclépio, ele foi assim considerado, e o símbolo que ele carregava era o quê? Um bastão com uma serpente. Vocês lembram do nome de Asclépio? Esculápio, muito bem. E esse nome era da divindade romana. É mesmo, está falando do mesmo Deus da divindade, porém de forma que os outros povos acreditavam. Nós estamos vendo aqui de forma muito importante que todas essas cidades aonde a igreja foi implantada eram cidades que primeiro foram ali fundadas pelos gregos, não é isso? E depois passou-se para a mão dos romanos, não é isso? Então, por isso que nós estamos tendo esse estudo, para ver aquilo que na época do profeta Daniel foi dada a revelação daquela estatueta, que ali estava o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, ali estava o Império Grego e depois o Império Romano, não é isso? Que era a parte dos pés misturados, né? O barro misturado com ferro. Então, mostrando que o último governo que estaria ali em posse daqueles que estavam sendo colonizados seriam os romanos, né? E eles realmente foram os últimos. E através deles, vários tipos de estradas foram feitas, foi viabilizado o caminho para que as pessoas pudessem ir até outros lugares, as grandes navegações também. Porém, a grande sabedoria do qual os evangelhos foram escritos e o Novo Testamento, o Brit Hadashah, eles foram escritos por causa do grego. Então, a época que a gente chama de época helenística, que era a época de Heleno, ela foi uma época muito importante para que a língua grega chegasse a todos e eles pudessem aprender para escrever a palavra que temos hoje, que é a palavra de Deus. Quando os romanos assumiram, não é? Nós tivemos ali a inserção do latim, do qual os romanos
fazem a sua língua, né? Fazem os seus comentários. E aí foi criada a Bíblia Vulgata Latina. Não é? Mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego e o Antigo em hebraico. Nós temos aqui então, conhecendo o trono de Satanás, era representado pelo deus da mitologia grega chamado Zeus, não é isso? Ele era conhecido como o deus do relâmpago, não é isso? O maioral que morava numa cidade no céu chamado Monte Olimpo, não é? E por que isso? Porque nós vemos aqui, conforme foi lido, o comentário, que esta cidade de Pérgamo ela foi fundada numa colina, num monte, não foi? Ele tinha entre 300 e 350 metros de altura, não é isso? E esta cidade ela era pobre? Não, esta cidade não era pobre. As igrejas que eram pobres, mas a cidade era rica e com muita idolatria. Então, nós vemos agora o comentário bíblico NVI, que é a nova versão internacional de F.F. Bruce, que é um importante comentarista da classe daqueles que acreditam, né, dos pentecostais, e ele faz o seguinte comentário. Pérgamo significa cidadela, do grego pergamos. Pergamos. A cidade recebeu esse nome da posição elevada acima do vale de Caicus, e o nome sobrevive na moderna Bergama, que está no vale abaixo. Era a capital da dinastia dos Atálidas, cujo reino entregue aos romanos em 133 a.C. Então observe, quem fundou foram os gregos, e quem entregou esta cidade, os gregos entregaram na mão de quem? Dos romanos, no ano 133 a.C., ou seja, antes de Cristo vir ao mundo aqui, né, já havia sido entregue para o Império Romano colonizar e também povoar aquela terra e ser aquilo que nós dizemos os donos, né, do território. Por isso que nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ele era de Tarso da Cilícia. E Cilícia era uma cidade que não estava em Roma, não é? Porém, por ser colonizada pelos romanos, pertencia aos romanos, pertencia a Roma. Então, aonde o apóstolo Paulo tinha a sua cidadania também romana, porque ele morava num território que pertencia a Roma. No ano 133 a.C., foi entregue para os romanos e se tornou província da Ásia. O versículo de número 12, vamos ler aqui na Bíblia, né? Que nós estamos aqui conferindo na apostila o comentário do versículo. E vamos ver o que o versículo da Bíblia, de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 diz. Leia, por favor. É 12? Isso, capítulo 2, versículo 12. E aos anjos da igreja que estavam em Pérgamo escreveu isto. Dizem qual que tem a espada aguda de dois fios. Muito bem, segura aí na Bíblia. O comentário que eu coloquei aqui, de F.F. Bruce, acerca deste título, qual é o título que nós temos aí? Aquele que tem a espada aguda de dois fios, não é isso? Ou seja, dois lados, não é? Acerca deste título, eu conferi o capítulo 1, versículo 16. Leia, por favor, o capítulo 1, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Isso, está dizendo que é quando na fase mais forte, né, que ele demonstra seus raios solares, a temperatura ela aumenta.
Aqui nós vimos, tanto no capítulo 1, versículo 16, quanto no capítulo 2, versículo 12, que aqui é o Senhor Jesus falando, não é? E diz aqui a palavra que o que sai da sua boca, né, é a aguda espada, não é isso? De 2 fios. E o que diz isso? A espada, ela é um instrumento de ataque, um instrumento de corte e que também leva o oponente à morte, não é isso? Dependendo daquele que maneja bem essa espada, não é isso? É verdade. Bom, a espada também, ela é a palavra de Deus, não é isso? Em Efésios capítulo 6 diz, tomando sobretudo, né, tomando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma arma espiritual de Deus, ela é poder para lutar contra a ignorância, contra a falta de conhecimento, levando as pessoas a conhecerem o poder de Deus e a vontade de Deus para os seres humanos, não é isso? Para em obediência e pela fé serem salvas. Então nós vemos aqui que o termo está também falando do Senhor Jesus, que da sua boca sai uma aguda espada, não é isso? Ele tem essa espada, ele é o valente que está pelejando por aqueles que nele confiam. Vejamos aqui o versículo de número 13. Leia aí, por favor, o versículo 13. Na apostila. Daqui a pouquinho a senhora lê na Bíblia aí. Onde está o trono de Satanás? Vai. Toma. Isso. 3 explicações dessa expressão têm sido oferecidas, pois Pérgamo se orgulhava de um trono semelhante a um altar a Zeus na cidadela, e um templo do deus da cura, Esculápio, diante do qual estava uma imagem do deus associada a uma serpente gigante, que poderia lembrar os cristãos da serpente no Éden, do santuário mais antigo do culto provinciano de Roma e de Augusto, estabelecido ali em 29 a.C., em vista de outras alusões em Apocalipse ao culto imperial. Essa é mais provavelmente a referência aqui, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, em que o próprio Cristo é a fiel testemunha. Não sabemos quem foi Antipas, nem em que circunstâncias morreu. Evidentemente, sua morte tinha ocorrido já havia um tempo considerável. Um trecho Como isso? como esse, tá bom, né? Como esse marca o início da transição do significado do termo grego martis, de testemunha, Isso. para mártir. Isso. Conferir? Conferir? Isso. Conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 20. Vamos lá. A senhora vai ler aí, por favor, o capítulo 2, versículo 13, onde nós tivemos essa nota explicativa de F.F. Bruce. E daqui a pouco nós vamos conferir Atos, capítulo 22, versículo 20. Eu sei a tua obra e onde habitas, que onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde o Satanás habita. Muito bem, foi lido o texto, né? Onde mostra aqui o comentário dele sobre fiel testemunho. O que aconteceu aqui? Nós vemos no versículo 13 que existem algumas informações. Primeiro, o Senhor Jesus conhece as obras, não é isso? Sabe o que cada pessoa tem feito para Ele e o que não tem feito para Ele. Como as pessoas vivem no meio de um local onde há idolatria. Nós também vimos aqui que este local de idolatria foi levantado ali um trono, um altar para
Satanás, não é isso? É. Também vimos que o Senhor Jesus disse que esta igreja não negou a fé nele, não é isso? É. Também nos dias de Antipas. Então nós vemos aqui, quando diz nos dias de Antipas, é quando ele estava vivo. Porque ele foi, como diz o texto, morto. Por causa de quê? Por causa do testemunho dele, não é isso? Que ele tinha de fé em Cristo, e ele acabou falecendo. Por quê? Por causa do seu testemunho a Cristo. Não temos aqui nestes comentários, né, que eu coloquei aqui, nós ainda vamos estudar mais profundo na próxima aula, sobre o tipo de morte dele. Ele morreu, ele era uma testemunha. Ele ali teve a sua perseguição por causa da sua fé em Cristo Jesus, porque ele pregava contra a idolatria daquele povo a Zeus, contra a idolatria daquele povo a Augusto, o imperador ali da época, não é isso? Em que estava já governando, que era o romano. E por que isso tudo aconteceu? Porque eles eram pessoas que eles queriam ser também adorados. Eles queriam ser adorados. Mas o Senhor Jesus fez uma declaração dizendo que este homem, chamado, como diz a Bíblia, de Antipas, foi fiel e era uma testemunha do Senhor Jesus. E ele foi morto. O que nós temos aqui muito importante? Ele não morreu de uma causa de morte. Ele não morreu por uma doença. Ele foi morto. Alguém matou ele, não é isso? Por causa do seu testemunho. Então nós não temos aqui nestes comentários o porquê ele morreu, porém nos próximos comentários que nós vamos ter na outra aula, nós vamos mais profundamente detalhar as muitas crenças e as muitas condições em que esta igreja sofria por causa da idolatria naquela cidade. Então nós também aqui temos que conferir, né, que a palavra testemunha, ela vem do grego, né, a palavra martis, que significa uma testemunha. E o que é uma testemunha, né? É aquela pessoa que, na verdade, o termo hoje, em português, mártir, é aquele que morre pela sua fé, porque ele testemunha da sua fé, que ele crê em alguém. E por isso, alguém vem e dá fim, dá cabo à vida daquela pessoa. Então ele se torna um mártir, uma testemunha. Vamos conferir Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, fica depois do Evangelho segundo escreveu Lucas e João. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Vocês se lembram que para os romanos, né, o mesmo Zeus, ele é chamado de outro deus, de Júpiter, lembra disso? Então para os gregos ele é Zeus, esse deus, essa divindade pagã, e para os romanos ele é Júpiter. Então, é antes é depois de João, então vai ver Lucas, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, capítulo 22, isso, versículo 20. Lembrando que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, que não era apóstolo, mas ele era médico. É o capítulo 22 de Atos. Vamos lá, capítulo 22, versículo 20, diz assim, pode ler aí, tia, versículo 20. Deixa eu ver se eu estou vendo, que eu aqui, tá? E quando sangue de Estevão, tua testemunha se derramavam, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos que o Matava. Que mataram, não foi mal. Matava. Muito bem, até aí. Então o que acontece? Aqui é um relato do apóstolo Paulo, quando ele estava discursando em sua defesa,
lá no local onde ele estava. E aí, ele, quando estava fazendo seu discurso, ele contou que ele matou muitas pessoas que criam no Senhor Jesus, que eram, essa palavra aqui, ó, testemunha, a palavra martis, né? E Estevão foi uma fiel testemunha. Na verdade, foi até a primeira pessoa, né, daqueles que já faziam parte do grupo chamado Eclésia, a igreja, que serviam a Deus, ao Senhor Jesus. E ele foi uma testemunha que morreu pela sua fé em Cristo. Foi apedrejado. E Paulo disse que quando ele estava nessa época, Estevão sendo morto, Paulo estava lá. E o que ele diz? Quando o sangue de Estevão, sua testemunha do Senhor Jesus, se derramava, ou seja, estava escorrendo, também eu estava presente. Paulo não matou Estevão, mas ele consentiu, o que o texto diz, e consentia na sua morte, ou seja, ele era a favor, ele dava o voto, a palavra para dar a ordem para matar essas pessoas. Então, muitos são aqueles que não matam, mas dão a palavra para matar, dão a ordem para matar. E Paulo disse que quando antes dele se converter, ele estava presente na morte deste homem, a fiel testemunha do Senhor Jesus, chamado Estevão, que aprendemos, né, na aula passada, Stefanos, não é isso? Esse era o nome, de onde surgiu o nome dele em português, Estevão. E ele estava ali morrendo pela sua fé, apedrejado, e Paulo guardava os vestidos, as vestes daqueles que matavam as testemunhas do Senhor Jesus. Ele tinha prazer em dizimar e acabar com aqueles que serviam ao Senhor Jesus. Ele queria acabar com o grupo que servia ao Senhor Jesus. Até que o Senhor Jesus, ele se apresentou para Paulo, né? Onde Paulo não conseguiu ver com os seus olhos, ficou cego, porque a luz de Cristo é fortíssima. E ele cai no chão, e então ele reconhece que o Senhor Jesus é Senhor. E ele se converte ao cristianismo, ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque o Jesus não é religião, não seguimos religião, seguimos ao Senhor Jesus e a sua palavra. Foi o que ele disse, para crermos em Deus e nele, e crer no Evangelho, não é isso? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, nós vemos aqui a palavra testemunha, a palavra matriz, de Marte, aquele que é testemunha e morre pela sua fé. Versículo de número 14. Quer ler o versículo 14 aí também? A senhora vai ler o versículo 14 na Bíblia e vamos ler a nota explicativa de F.F. Bruce. Mas é para o Apocalipse? Voltamos para o Apocalipse agora. Ensino de Balaão. Daqui a pouquinho, se deixar ler o versículo 14, para nós vermos aonde ele vai fazer esse comentário. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 14. Você já leu? Ela vai ler daqui a pouquinho. É para me ler primeiro? Isso. Ah, tá. Capítulo 2, versículo 14, por favor. Da pureza cristã. Traz-te estas coisas. A memória é eterna. Não, pera um pouquinho. Apocalipse 2, 14. Até Timóteo. Eu tenho Timóteo de Deus. 2, versículo 14. Ah, é aqui. É aqui. Eu estava achando estranho quando eu estudei. Vamos lá. Mais uma, poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que que segue as doutrinas de Balaão, o qual ensinava isso. Balaque a Lançar lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse, né? Muito bem. Então nós vimos aqui que tem alguns exemplos de obras que não agradavam ao Senhor Jesus. Quero aqui só lembrar que, como nós vimos, né, nós
Vamos estudar mais a fundo isso daqui na semana que vem, porém, lembrar que esta carta foi escrita para a igreja, não é isso? Mas para chegar na mão da igreja, primeiro tinha que chegar na mão de quem? Do anjo da igreja, não é? Nós vimos aqui Angelos, que é mensageiro. Então, preste bem atenção. Eu fiz aqui o comentário nas primeiras aulas, mostrando a respeito do comentário, principalmente de F.F. Bruce, que não acredita ser um homem que recebeu a carta. E eu disse aqui em meu comentário que a maior parte daqueles que são conhecedores, exegetas do Novo Testamento, não todos, mas uma boa maioria, acredita que é sim um ser humano, que é um homem, é o pastor da igreja. Por quê? Não há de forma alguma lógica João escrever um papel para entregar na mão de um anjo de Deus que fica no céu. Vocês estão me entendendo? Então ali ele tinha que entregar para quem? Para quem estava ali dirigindo o povo de Deus. A igreja estava pastoreando, não é isso? E nós vimos na primeira, né? Nas primeiras aqui a carta à igreja de Éfeso, não é isso? E ali nós vimos que houve ali o fundador, houve ali aquele que estava ajudando e estava pastoreando, né? E nós vimos aqui que um daqueles que estava pastoreando a igreja de Pérgamo foi Antipas, não é isso? A fiel testemunha. Ele foi bispo, foi presbítero, né? Pastor, porque a palavra bispo é pastor. E entre os hebreus era chamado de presbítero, que é ancião. Então, o que nós estamos vendo é que a carta foi dirigida ao líder da igreja, da comunidade messiânica, não é isso? Para também falar contra as obras daquela igreja. E o que estava acontecendo aqui? Vamos ver algumas coisas importantes. Faça aí o comentário de F.F. Bruce, por favor, que ele fez um comentário a respeito do versículo de número 14. Ensino de Balaão. Uma referência a... Um pouquinho mais alto, pessoal, para escutar. Ensino de Balaão. Uma referência à apostasia de Baal Peor. Números capítulo 25, versículo 3. Que foi xingada por Balaão. Números capítulo 31, versículo 16. Incluiu fornicação ou prostituição ritual, como também idolatria. Então, o que nós vamos ver aqui nestes textos, né? Nesses comentários de F.F. Bruce? Como eu disse, os comentários mais profundos vamos fazer na semana que vem, porque senão dariam 6 páginas do estudo de hoje. Então, um comentário rápido que ele fez a respeito desta indicação aqui, uma sinalização de que as obras não estavam agradando ao Senhor Jesus, porque no versículo 13 o Senhor Jesus abre o versículo dizendo, eu sei as tuas obras, não é isso? Então o Senhor Jesus, conhecendo as obras de sua igreja, daqueles que compõem a igreja, tanto líderes como liderados, ele faz um comentário a respeito do que ele não se agradou, não é isso? E no versículo 14 ele disse umas poucas coisas, não eram muitas, mas umas poucas coisas tinha contra aqueles que faziam parte da igreja, não é isso? Por quê? Porque tens lá os que seguiam a doutrina. O que é a doutrina? A doutrina em latim seria doutrina, né? Ensinamento. Vinha no grego didaquê, que seria o ensinamento dos apóstolos, não é? E didascalia, né? Que em português se leria didascalia, mas é didascalia, que é o ensinamento. A palavra ensinamento é isso, de didáscalos, ensinadores, professores, mestres. E o que estava sendo ensinado lá? A doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Qual foi o ensinamento de Balaão? Ele ensinava Balaque, né? Porque Balaão, para quem não sabe, ainda não ouviu a história, que está lá no livro de Números, ele era aquele que estava sendo o profeta na época, e o rei Balaque queria amaldiçoar Israel. O que aconteceu? Deus não aceitava a maldição contra seu povo. O que a palavra de Deus diz? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, não é isso? E toda palavra dita contra ti em juízo tu a condenarás, não é? Mas lá na palavra de Deus também, ainda, né, em referência a Números, né, diz a palavra do Senhor, ali no Antigo Testamento, que nenhuma maldição poderia estar sobre eles, porque o que Deus abençoou,
nenhuma alma, nenhuma pessoa poderia amaldiçoar. Então, quando Deus abençoa, a maldição não pode pegar, a não ser que aquela pessoa ela se entregue à maldição e dê lugar para a maldição. Porque quem está firmado em Cristo, né, como diz a palavra do Senhor, quem está firmado em Deus é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O que aconteceu aqui? Nós vamos ver que esta maldição que estava acontecendo lá na época deles, o Deus que ali habitava era Baal, lembra disso? Deus da chuva, né, da prosperidade, né? Deus da riqueza ali que estava entre eles, crido por eles, não pelos israelitas, mas por aqueles que estavam trazendo esta idolatria. E isso aí foi culpa de quem? De Acabe, né? Acabe casou com uma mulher, como é que era o nome dessa mulher? Não, Jezabel, e aí trouxe a idolatria de Baal, né? Aonde o problema grande aconteceu. Só que Baal já era uma divindade crida há muito tempo, não é? E aí o que estava acontecendo não era Baal ali naquele povo, porque Baal era crido entre os sidônios, do povo de Sidom. Mas o que estava acontecendo era uma apostasia, onde o povo estava abandonando a sua fé. Vamos ler isso em Números, capítulo de número 25. Números lá no Antigo Testamento, nós vamos ler dois textos. Números capítulo 25 e Números capítulo 31. Onde nós vamos ver sobre o profeta Balaão, que aceitou amaldiçoar por dinheiro. Vamos ver Números, capítulo de número 25, versículo de número 3. Esse SS que está aí na apostila significa versículos seguintes, tá? Então, quando vê assim SS, que é para ler do versículo 3 em diante, são os versículos seguintes. Então, vamos lá. Capítulo de número 25 de Números, versículo 1 diz assim: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Então, ali eles estavam pecando com a prostituição, não é isso? Que é o contato sexual com uma pessoa que não é seu cônjuge, em quem não está casado, unido pela lei com aquela pessoa. Nesse momento, eles estavam se prostituindo, e elas eram as Moabitas, as filhas Moabitas, do povo de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Então, o que aconteceu? O povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então, eles estavam participando de alimentação consagrada a deuses pagãos, pode ver que está com D minúsculo, e também ao culto pagão. Por quê? Os sacrifícios eram entregues a esses deuses, os deuses moabitas, deuses de Moabe. Versículo de número 3, é um pouquinho antes aqui, ó. Se não tem Deuteronômio, o número está aqui, ó. Capítulo 25, versículo 3 agora. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que aconteceu? Porque eles se prostituíram com as mulheres levaram eles à idolatria, a sacrificar animais para os deuses. Oi? Capítulo 25, versículo 3 agora. E aí o que aconteceu? Eles acabaram se unindo com a divindade dos Moabitas. Quer dizer, o povo israelita é monoteísta, que crê em apenas um único Deus. Por favor, pega essa folha aí, que isso daí não é bagunça não. Tá? Então eles criam num único Deus, o Deus criador do céu e da terra, né? O nosso grande Senhor Adonai, conhecido como Yahvé, Jeová, o YHWH, o tetragrama sagrado. O que aconteceu? Eles estavam deixando sua adoração ao verdadeiro Deus, deixando de serem monoteístas para serem politeístas, adorarem outros deuses. E aí estava o grande problema. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por quê? Eles estavam se prostituindo. Como assim? Além de ter a prostituição, eles estavam ali negando sua fé, estavam no que chamamos de apostasia, abandonando sua fé no verdadeiro Deus para seguir outra fé, outra crença, seguir outros deuses. E isso não é aceito pelo nosso Deus. Nosso Deus é exclusivista. O que
que é exclusivista? Ele é exclusivo, é só ele, mais ninguém. Se a pessoa entrega a vida para ele e crê nele, tem que crer somente nele. A amizade com o mundo vira inimizade contra Deus. Então temos que tomar cuidado. O que nós vimos aqui também? Além desta idolatria, né, instigada por Balaão. Vamos para o capítulo 31 agora. Nós vamos ver esse conselho que ele deu, né? Que é citado na palavra. Isso, Números capítulo 31, versículo 16. Balaão, ele também morreu, tá? Ele foi morto à espada. Está no capítulo 31. Ele era um profeta, mas ele, por vender sua profecia, seu poder, sua autoridade, né, por dinheiro, por ser esse tipo de pessoa, ele acabou de morrer. Nós vamos ler o versículo 16. Está escrito assim: Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Vocês observaram o que está dizendo aqui? Balaão deu conselho para o povo de Israel prevaricar contra o Senhor, pecar contra o Senhor. Por que lá em Apocalipse é dito isso? Está dizendo o quê? Os nicolaítas, né? Está escrito ou não está aí? Né? Lá no Apocalipse 2, né? O que estava acontecendo ali? Balaão estava ensinando o povo a tropeçar. Ensinou Balaque a enviar as mulheres para o povo se voltar para a fé delas, a idolatria, e se prostituir. Estes eram dois pecados gravíssimos que Israel cometia. Deixar o Deus verdadeiro para adorar outro Deus, chama-se prostituição. Como é que vocês lembram sobre isso? Já falei uma vez, que está lá em Jeremias, no capítulo de número 2 e 3, que é quando a pessoa se prostitui com uma imagem, com uma divindade, ou seja, é quando ela deixa o exclusivismo para servir a Deus, para servir a outros deuses. Isso se chama prostituição espiritual, uma traição, é trair a Deus. Por quê? Porque Deus é nosso Senhor, é nosso dono. E a partir do momento que o deixamos para seguir a outro, ou queremos seguir outro juntamente com Deus, isso se chama prostituição espiritual. É o momento em que a pessoa está entregando sua fé, seu corpo, sua alma, seu espírito a outro Deus. E isso não pode acontecer. E Balaão fez isso, deu esses conselhos, que é o que está escrito lá. E os nicolaítas também, né, têm esse comentário. Vamos ver aí o versículo 15. Lê, por favor, o comentário de F.F. Bruce, no versículo 15. Aqui os nicolaítas e seus seguidores são descritos como defendendo o seu ensino. Como base nisso, alguns estudiosos têm pensado que Nicolau, segundo o qual esses últimos foram nomeados, conferindo o versículo 6 do capítulo 15, era simplesmente Balaão, cujo nome derivado do Bala, devorar, e povo, o que dá o significado devorador do povo. Esse aí é hebraico. Tá? Foi traduzido para o grego por Nicolau. Que significa conquistador do povo. Mas isso é improvável. Evidentemente, havia uma tendência nessa época de afrouxar as exigências. De Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo... Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 20 e 29. Como uma carta morta, incluindo as que proibiam comer carne sacrificada a ídolos e a realização de casamentos proibidos pela lei de Israel, Levítico capítulo 18, mas aprovadas pelos costumes pagãos. Esse afrouxamento teria reduzido as diferenças sociais entre os cristãos e os seus vizinhos pagãos. É possível, no entanto, que mais do que isso esteja incluído aqui, algo
participação simbólica nos cultos pagãos. Então, o que aconteceu? Conforme nós temos aqui o comentário, que eles estavam seguindo isso, o que aconteceu? Conforme nós lemos aqui, eles passaram, está lá no Números capítulo 25, não é isso que nós lemos? Eles passaram a se unir a Baal-Peor. Então, houve uma frouxidão na lei, porque a lei dizia claramente que eles não poderiam se relacionar com povos idólatras, para que não fossem contaminados com a idolatria nem se prostituíssem com aquelas que crescem nesses deuses falsos, que são os deuses pagãos, os falsos deuses. E o que estava acontecendo aqui? Nós vamos ver aqui que até as comidas, que eram sacrificadas, os rituais que eram apresentados ali, eles foram colocados para que Israel pudesse participar. E esta igreja que cria em Cristo, ela estava se prostituindo e estava participando destes cultos pagãos, ainda comendo essas coisas sacrificadas. E isso não é aceito por Deus. Nós vamos ver no Novo Testamento, para aqueles que acreditam que a lei só diz no Antigo Testamento, porque fala assim, mas no Antigo Testamento fala que não podemos participar dessas coisas sacrificadas, aí não podemos. E o Novo Testamento fala? Nós vamos ver agora, Atos capítulo 15, versículos de número 20 e 29. Nós vamos conferir o que tem para nós como igreja. Isso. Capítulo 15, 2 versículos apenas, versículos 20 e 29. Mas escreveria, Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos da profissão e do que é sufocado e do sangue. Então vamos lá, para a gente poder entender aqui. No Novo Testamento foi feito um concílio em Jerusalém, onde Tiago, irmão do Senhor, foi esse mesmo que escreveu a carta de Tiago. Ele era o regente, o diretor, o presidente da igreja em Jerusalém. E aqui no capítulo 15, ele colocou o seguinte: é importante que se abstenham das contaminações dos ídolos. Então, tudo aquilo que é relacionado a ídolos, se afasta, se abstenha. O que mais? Da prostituição, é para se abster. O que mais? Do que é sufocado. O que mais? E do sangue. Então, não podemos ingerir sangue. Nem nada que é preparado com sangue, nem comer sangue, nem frito, nem preparado, misturado, temperado, nada disso. Por quê? O sangue, o Antigo Testamento mostra para nós que o sangue é a vida, o sangue é a alma do ser humano. Porque um ser humano sem sangue não sobrevive, não é isso? É verdade. Então o sangue dos animais que nós vamos ingerir, ele deve ser derramado na terra, ele deve escorrer, não deve ser ingerido de forma alguma. O que é ingestão? Comer, beber, transformar, temperar, engolir, não pode isso. Não pode, tá bom? Então, o que é sacrificado, o que é sufocado também não pode. Mas o que é sufocado? Sufocado é quando o sangue do animal ele não jorra, ele não escorre. O sangue fica por dentro. Esse tipo de animal não se deve comer. Por quê? Porque o sangue não jorrou, o sangue não escorreu, não saiu. Se não saiu, não escorreu, ficou sufocado, nesse animal não se deve comer, tá bom? E aqui diz também que é para se abster das contaminações dos ídolos. Existem muitos que apresentam as coisas aos ídolos, aos deuses, a demônios. E aí as pessoas querem usar o poder de Deus e desafiar, dizendo assim, eu vou orar, vou repreender tudo e vou beber. Mas a palavra de Deus diz que é para se abster, se afastar disso. Não é para tentar a Deus. Jesus o que diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito isso. Então não podemos tentar a Deus. Tá bom? Versículo de número 29. Qual foi o outro conselho dado ou reafirmado por Tiago, presidente de Jerusalém nessa época? E pedindo luz, saltou. Não, é versículo 29. Aqui está o vigilante aqui. Capítulo 15, versículo 29. Aqui, pastor, está aqui, ó. Não, a senhora virou duas folhas aí. Pode olhar direitinho. Ah, tá. Muito bem.
Capítulo 15, versículo 29. Vamos lá. Que vós Abstenhais abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do do sangue sangue e e da da carne sufocada muito bem, mais o que? e da Fornicação. comunicação das E destas e dessas coisas fareis qual as coisas fazeis bem, se vós guardai. guardai bem, vós. Bem vos vai. É bem Muito bem. Então, o que nós vimos aqui? Que essas coisas não podem acontecer, né? A palavra prostituição, que vem do grego porneia, né? De onde surge a palavra pornos, não é isso? Que é prostituição, que é a fornicação. Então, todo aquele que se prostitui, ele está cometendo porneia, do grego pornos. Então, a pessoa que diz assim, mas como é que você pode afirmar, por exemplo, que ler uma literatura pornográfica, seja ela em revista, em quadrinhos, ou em vídeos, ou em contos, ela é pecado? Porque a palavra grega para pornografia é do termo pornos, que é onde surge a palavra pornô, que é prostituição e fornicação. E o que a Bíblia diz sobre a prostituição? Aqui está dizendo que é para nós nos abstermos, nos afastarmos disso. Pastor, por que temos que nos afastar da prostituição? Porque a palavra de Deus diz aqui em Gálatas, vou ler aqui esse texto, aqueles que quiserem conferir aí em casa, que fala das obras da carne, Gálatas capítulo 5, diz aqui, versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, é a primeira que aparece, impureza, lascívia, idolatria, olha aqui, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo para se afastar da prostituição, da fornicação, da prostituição, da idolatria, porque quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, quem vê uma literatura pornográfica, seja ela de qual âmbito for, está cometendo o pecado de prostituição visual. Chama-se uma prostituição espiritual e visual. Por quê? Não está cometendo na carne, mas está visualizando, manchando a pureza da alma. E o que Deus quer purificar é a nossa alma, porque na nossa carne está o pecado. Por isso que nós devemos nos afastar de todas estas coisas, e é desse termo original grego que nós vemos, conforme a palavra de Deus diz, porque está na Bíblia em português, mas é dali que surge o pecado, que muita gente não entende. Mas eu não traí, eu não toquei, mas visualizou, desejou. E um dos pecados que a Bíblia diz nos 10 mandamentos, no último dos 10 mandamentos, é não cobiçarás, né? E essa prostituição é por meio visual, cobiça, pensamento, intenção do coração e visualização ou ouvir, certo? Então, temos que nos afastar de tudo isso, como diz a palavra de Deus. Fareis bem se vos guardardes destas coisas, se afastar delas. Você tem que guardar a pureza na sua vida, eu tenho que guardar a pureza na minha vida, tá certo? Então vamos aqui o comentário de versículo 16. Leia, por favor, Apocalipse 2, versículo 16 na Bíblia Sagrada. Qual o capítulo? Capítulo 2, versículo 16. Arrependeste, pois, quando não em breve verei a ti, e contra ele batalharei com a espada da minha boca. Muito bem. Vamos lá. O versículo 15 aqui, então, nós entendemos, né, os nicolaítas.
Se você vê aqui na Bíblia Sagrada, ele é comparado ao povo de Balaão. Então, os nicolaítas eram pessoas que ensinavam a igreja no mesmo caminho de Balaão. No mesmo caminho de Balaão. E o que o texto diz aqui? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço. Então, a palavra aborrecer aqui é odiar, desprezo. Deus detesta isso quando alguém dissemina ou espalha a parte do conhecimento de forma herética, ou seja, uma heresia, um falso ensinamento, um ensinamento contrário, contra a palavra de Deus. E nós vimos aqui que o que está incluso aqui é uma participação simbólica nos cultos pagãos. Quando o versículo 16 fala da espada, o que é a espada? A espada é o momento que quem a possui e a maneja com muita liberdade pode levar o oponente à morte, não é isso? Então a espada é um símbolo de julgamento, não é isso? É um símbolo de julgamento. Por quê? Matará a espada. O julgamento vai morrer. Ou vive ou morre. E a morte através de espada. E como o texto diz aqui, arrepende-te, pois quando não, ou seja, quando você não espera, é melhor se arrepender. Porque quando você não espera, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então com a palavra dele, ele vai declarar juízo de morte. Porque o que sai da boca de Deus é ou a absolvição, que é quando Deus absolve, ele inocenta, ele perdoa, ou é a palavra de negação. Você não está perdoado, você está julgado. É uma palavra de condenação. E o que o Senhor Jesus disse era: arrepende-te, senão você será condenado. É isso que está dizendo aqui. Não é porque o Senhor, quando ele declara que a pessoa está condenada, é eterno. Não tem como voltar. Ah, mas era igreja, estava ali sendo uma testemunha de Cristo, ok? Mas o Senhor Jesus disse que aqueles que seguiam essas doutrinas era para se arrepender. Por quê? Tanto quem ensinava a doutrina, quanto quem obedecia essa doutrina errada, que o Senhor desprezava e odiava, essas pessoas seriam condenadas se não se arrependessem. Por isso, nós somos adultos, nós temos conhecimento e devemos seguir o que é certo. Ficar seguindo as baboseiras que as pessoas dizem, aquilo que elas estão ensinando, que a religião ensina, que é afastar da palavra de Deus. Quem seguir a isso, depois não adianta dizer: mas eu era inocente, mas foi fulano que me ensinou errado. Você está vendo aqui no ensino. O Senhor Jesus disse: se arrependa de seguir essa doutrina, esses ensinamentos pagãos mentirosos. Porque o que nós devemos seguir está aqui, ó. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é? A palavra do Senhor. É isso que nós devemos seguir. Vamos continuar aqui no versículo de número 17. Lê, por favor, Raimundo, versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que me diz da igreja. Ao que vencer, darei eu a coroa do Não. Versículo 17 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas. As igrejas. Ao que vencer. Ao que vencer, darei a colher Do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca, um novo escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aquele que recebe, né? Então nós vamos aqui passar os comentários feitos por esses teólogos, comentaristas bíblicos, né? E na aula que vem nós vamos ter o comentário de outros escritores e eu vou dar a conclusão final a respeito
do que significam todas essas coisas. O que nós temos aqui, lê por favor o versículo 17, o comentário de F.F. Cruz. Maná escondido. Uma compensação suficiente para a abstenção da comida dedicada aos ídolos, como a árvore da vida tinha o seu arquétipo celestial. Está no versículo Versículo 7. Assim tem o maná que Israel comeu no deserto. Havia entre os judeus um corpo considerável de ensinos acerca desse maná, escondido no céu, que seria revelado no fim dos tempos e dado como alimento aos fiéis. Assim é chamado de pão dos anjos. Esse pão dos anjos, né? Está escrito onde? Salmo 78, né? Verso 25, na versão NVI, que é a Nova Versão Internacional. E pão de Deus. que está onde? João, capítulo 6, versículo 33. À luz do ensino acerca do pão da vida em João 6, versículo 27, podemos reconhecer o maná escondido como mais uma expressão de vida eterna, uma pedra branca com um novo nome nela. O significado desse presente é desconhecido, mas pode denotar uma pedra com uma inscrição. No grego, Cefos, servindo como bilhete de entrada para o banquete celestial, o novo nome. De acordo com capítulo 3, versículo 12, é Cristo. Conferir no capítulo 22, versículo 4. Conhecido apenas por aquele que o recebe, fornecedor de amuletos mágicos, sabiam quanto era importante que o nome de poder fosse mantido em segredo. O poder do nome de Jesus não pode ser controlado por artes mágicas, mas é conhecido na experiência dos seus servos. Então vamos ver aqui, tem o maná escondido, né? O maná escondido, ele é aquilo que o Senhor deu para Israel no deserto, não é? Esse maná era um pão que descia, né? Eles ali amassavam e preparavam, né, para fazer ali a farinha, né, e o pão, e ele era doce como bolo de mel. E ali descia como se fosse uma semente de coentro. E eles estavam ali preparando, e todos os dias Deus dava. Quando chegava no sábado, tinha que colher na sexta, para sexta e sábado, porque no sábado não caía, era de descansar. Aí, no Novo Testamento, Jesus fez uma citação sobre o maná e disse que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Vamos ler João, capítulo 6. João capítulo 6. Já está aí? Versículo 33. O que o Senhor Jesus estava falando em seu discurso? Vamos começar no 32, que é onde fala do maná para poder entender. João capítulo 6, versículo 32. Disse-lhe, pois, Jesus. Então quem falou? Jesus. Muito bem, que ele disse? Que veio dado na verdade vos digo, mas Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro, porque é o verdadeiro pão. Não, mas tem que acompanhar, tem aqui, ó. Mas o meu Pai vos dá a verdadeiro pão do céu. Pão do céu. Quem é o verdadeiro pão do céu? Versículo 33.
Porque o pão do céu Pão de Deus é o pão de Deus é aquele que desce do céu a dar vida ao mundo. ao mundo. Então, o verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu. Quem desceu do céu? Jesus, já está no versículo 35. O que diz o versículo 35? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Olha o pão de Deus aí. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então, em João capítulo 6, versículo de número 33, do 32 ao 35, nós temos escrito que Jesus é o pão de Deus, não é isso? O verdadeiro pão que desceu do céu, o pão da vida, é o Senhor Jesus, é uma pessoa. É aquele que morreu e ressuscitou por nós. Por quê? Porque Ele é quem nos alimenta para a vida eterna. Porque sem Ele ninguém vive eternamente. Vamos lá? Só que nós temos aqui no Antigo Testamento uma referência a pão dos anjos. Já ouviram falar sobre isso? É. Está lá no Salmo de número 78. Livro de Salmos. Se você quiser conferir na versão internacional, na NVI, você vai encontrar essa palavra. Pão dos anjos. Na versão corrigida não está escrito pão dos anjos. Também a Bíblia Strong, ela também traz essa palavra pão dos anjos. Salmo de número 78, verso 25. Diz assim, sobre as obras de Deus: cada um comeu o pão dos poderosos. Na versão internacional e na Bíblia Strong está o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida com abundância. Então, se você ler o Salmo 78, você vai ver aqui as coisas que Deus fez para Israel enquanto eles estavam no deserto. Precisando de quê? Providência. E Deus providenciou água, Deus soprou o vento para abrir o mar para eles poderem passar, Deus enviou o maná para eles comerem. Eu quero aqui trazer uma nota. A palavra maná significa o que é isso. O significado da palavra maná é o que é isso. 78. 78, verso 25. 77. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? 25. Então, aqui nós vemos que o texto mostra para nós sobre o maná escondido, né? Esse maná escondido é aquele que o povo teve, o povo terá. Deus disse que vai dar. A pedra, não, já li. Então, o que acontece? A pedra que está escrita aí, ela é uma referência a um novo nome, a uma nova identidade. Você pode ver aí, alguns comentaristas querem dizer que é o nome de Cristo, porém não pode ser o nome de Cristo. Por que não? Vou dizer por quê. Para ir para o céu, quando a pessoa vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém, a pessoa vai precisar de uma nova identificação. Por quê? As coisas velhas se passaram. Você pode ver em Apocalipse, a partir do capítulo 20, está dizendo que o céu e a terra que existiam já não existe mais. Não é? Já não existirão mais. É porque João estava vendo uma visão futurística, o futuro. Então já não vai existir mais. A Nova Jerusalém, ela vai ser colocada num novo céu e numa nova terra. Então, tem que ter uma nova identidade. Esse novo nome vai estar na pedra. Cada pessoa vai receber essa pedra branca. As pessoas ficam colorindo, fazendo uma série de coisas. No céu, o branco representa a pureza. E todo e qualquer tipo de mancha é fácil ser percebido. Por isso, tudo tem que ser branco. Porque é uma cor clara que qualquer sujeira pode ser facilmente notada. Pode ser facilmente visualizada. Então tem que estar branco como a pura lã, não é isso? Alvo como a neve. Por isso, essa pedra, quem vai receber é a pessoa que alcançar a vida eterna. Por isso diz ao que vencer. E nós vimos aqui também que além dessa grande bênção, né, de Deus, que a pessoa receberá quando ela entrar pelos portais, né,
de pérola, não é isso? Conforme está escrito na palavra de Deus. Então Deus vai dar de comer o maná, uma pedra branca, um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, né? Então esse novo nome vai ser o novo nome da pessoa que Deus vai estar apresentando sua nova identificação, seu novo nome, tá certo? Existem muitos comentários, como por exemplo a FF Luz coloca aqui comentário, não é, desse novo nome, é Cristo. Só que o nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai estar assinalado, conforme diz a palavra de Deus aqui em Apocalipse, né? Vai estar assinalado no nome, na testa e na mão das pessoas, e não na pedra. Vocês podem ver isso. Alguns comentários as pessoas até chegam a se equivocar. Eu quero aqui mostrar, por exemplo, o capítulo de número 22, versículo 4, diz assim: verão o seu rosto, o rosto de quem? Versículo 3, ali nunca haverá maldição, nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, rosto de quem? De Cristo, rosto de Deus. E nas suas testas estará o seu nome. Então, na testa, na mão, vai estar escrito o nome de Cristo, o nome de Deus, daqueles que venceram. Por isso que o anticristo também quer assinalar na testa e na mão das pessoas o nome dele, para ser a tríade satânica. Então essa pedra nada tem a ver com o nome ali de Cristo nas pessoas. O nome de Cristo vai estar inserido nas pessoas, na testa e na mão das pessoas. A pedra vai ser identificação de cada ser humano que passar a ser um cidadão do céu. Bom, então aqui nós tivemos esses comentários dessas pessoas, que foi o comentário bíblico de D.L. Moody e também de F.F. Bruce. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a igreja de Pérgamo, só que no comentário Beacon. Se escreve Beacon, mas se lê Beacon. Nós vamos ver alguns comentaristas fazendo comentários a respeito, mais profundo a respeito da igreja de Pérgamo, e vamos dar conclusões ali muito importantes a respeito desta cidade, tá bom? Então a parte 3 vai ficar para a aula que vem. Então nesse momento nós vamos ficar de pé e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. O que é muito importante é que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Próximo está o tempo da chegada do Senhor Jesus. Nós podemos ver que ele sempre diz, né, para nos arrependermos. É interessante que as igrejas que não foram somente elogiadas, mas tiveram algumas coisas na ótica de Deus que estavam contrárias à vontade de Deus, ele sempre diz: arrepende. Então, através do arrependimento, alcançamos a misericórdia. O que é o arrependimento? É o momento em que nós reconhecemos o erro e abandonamos o erro. Se não agrada a Deus, abandone. Por quê? Porque tudo aquilo que desagrada a Deus nos afasta de Deus. Deus quer perto dele quem agrade a ele, e não aqueles que fazem a sua própria vontade. Como disse Paulo, não somos de nós mesmos, não é? A vida não é nossa mais, mas a nossa vida agora é de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, né, pela fé no Filho de Deus. Então temos que crer no Senhor. Vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Deixei o telefone um tempinho para orar. O Pai do céu é mais importante do que tudo que há nessa terra. Caiu o pano aí. Ai, os pés. Então vamos orar. Feche os olhos, peça a Deus misericórdia. Peça ao Senhor que lhe ajude na sua dificuldade. Peça cura. Peça que o Senhor lhe salve, porque podemos estar bem de saúde, mas sem Jesus, com toda a saúde, não sobe para o céu. Porque sem Jesus, ninguém pode ser salvo. A saúde é só para o tempo em que estamos vivos, mas a vida eterna é para sempre. E aonde vamos passar a nossa vida? Eternamente com Cristo ou longe de Cristo? Precisamos de Cristo. Então, busquemos a Ele. E Ele diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, Ele o confessará também, essa pessoa, diante dos anjos, diante de Deus nos céus. Então, feche os olhos. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer por esta grande oportunidade que tivemos de nos reunirmos aqui neste lugar, para estudarmos a Tua Palavra. Aqueles que nos acompanham, visita essas pessoas também.
Salva este povo, liberta e transforma por dentro e por fora para ser conforme a tua vontade. O adversário tem de todas as formas tentado tirar a atenção, pelejar para levar a palavra, arrebatar a palavra da vida, dos corações, dos ouvidos das pessoas, tirando a atenção delas. Mas eu lhe peço, joga por terra todo embaraço, repreende todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, meu Deus, um coração sábio e entendido para compreendermos a tua palavra. Ajuda-nos a colocar em prática, porque sermos apenas ouvintes nos trará maior condenação ainda, porque não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Joga por terra as enfermidades, o olho grande, as palavras contrárias e de maldição. Joga por terra também toda investida maligna, muralhas, barreiras, impedimentos. Fura, meu Deus, o bloqueio que está no segundo céu, impedindo as orações de subirem e a resposta de descer. Age em nossas vidas para sermos pessoas que oram, que te buscam, que te adoram em espírito e em verdade, porque devemos ser verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Repreende as palavras contrárias, repreende, meu Deus, também toda a fúria de Satanás, os laços armados, também, Senhor, todos os tipos de armadilhas para pegar as pessoas desprevenidas e fazê-las presas do diabo. Liberta das prisões. O adversário tem aprisionado a muitos neste mundo, colocando nada a ver na mente das pessoas, dizendo isso não tem nada a ver, não faz mal usar essas coisas, não faz mal parar de orar um pouco, não faz mal parar de ler a palavra. O adversário coloca estas invencionices na mente das pessoas. Mas eu lhe peço, meu Deus, lança por terra todo o laço do adversário, feche a boca do leão nesta tarde, visita essas pessoas, transmite o teu poder, porque o teu evangelho, a tua palavra é o poder de Deus, é alegria no teu Espírito Santo. Visita aqueles que não puderam vir, visita as pessoas que estão inscritas neste canal, visita as pessoas que têm confiado os nomes delas e seus familiares na lista de oração, para também serem alvos das orações feitas neste lugar e das orações feitas nas madrugadas. Eu peço, meu Deus, pela nação brasileira, pelos demais países e seus habitantes. Pai, vai de encontro aos governantes, vai de encontro também aos habitantes deste planeta Terra nos quatro cantos, aqueles aonde o Evangelho ainda não chegou. Salva estas pessoas, liberta e transforma. Envia vidas, meu Senhor, para pregarem teu Evangelho, a tua palavra, porque quando o Evangelho chegar a todo mundo, então virá o fim, porque aí todos ouviram a tua palavra. Senhor, faz o teu milagre acontecer. Quantas vidas procuram bênçãos materiais e terrenas, mas não buscam, Senhor, estar com uma vida em comunhão com o Senhor. E as pessoas precisam ter comunhão com o Senhor, viver uma vida de amor, de paz, fazer as obras do Senhor com amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Derruba as muralhas nesta tarde, tira os impedimentos, repreende todo o mal nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O adversário tem lutado para bloquear a fé e tirar a atenção, mas eu creio no agir do Senhor, porque enquanto oramos, o Senhor dispensa os teus anjos para poderem estar pelejando nas causas apresentadas a Ti. Senhor Espírito Santo, trabalha nos corações endurecidos, para que venham servir ao Senhor e abandonar a religião, porque nós devemos seguir a Cristo, e o Senhor Jesus não a religião. O Senhor vem nos trazer uma novidade de vida, uma vida abundante, uma vida eterna, e o Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, e todo aquele que em Ti crer e obedecer ao Senhor, este será salvo. E devemos crer na Tua palavra, porque a Tua palavra é o poder de Deus. Alimenta-nos, meu Senhor, alimenta o nosso espírito e a nossa alma e nos livra de todo embaraço nessa vida, porque aquele que militar legitimamente, este será coroado. Aquele que não se embaraça com negócios desta vida. Se houver alguém embaraçado, desembaraça nesta tarde, neste dia. Livra-nos, Senhor, de todos os planos e armadilhas do adversário. Corta os laços, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do adversário no fogo. Repreende toda palavra contrária e mentira, heresia nesta tarde. Livra, Senhor, os corações da mentira, da rapina, de todo o mau elemento que tem crescido nos corações. Limpa nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Em paz e com segurança o Senhor nos trouxe.
nos leva em paz e com segurança para os nossos lares, para a nossa casa, nos dando, meu Deus, um excelente dia, final de tarde, uma excelente semana neste dia que se inicia. Em nome de Jesus Cristo, finalizamos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Finalizamos com a bênção apostólica escrita em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está finalizado em nome de Jesus. Até sempre.